cerca de um mês, o presidente Lula divulgou o Plano Nacional dos Direitos Humanos e, desde então, representantes de vários setores da sociedade repudiam decretos previstos no documento. Os ruralistas, por exemplo, não aprovam a ideia de discutir a invasão de terras em audiências de conciliação. Produtores rurais negociando com invasores de terras antes de recorrer à justiça. A proposta do governo federal está tirando o sono dos ruralistas. Você perde todo o respaldo da justiça brasileira. Você passa a estar à mercê de uma comissão de avaliação de conflitos. Quer dizer, isso é rasgar a Constituição, isso é colocar todo o poder judiciário de lado, né, numa questão tão séria como essa. Não tem necessidade de você colocar isso como lei, como um ponto na lei, o que você vai prorrogar cada vez mais o conflito. A polêmica surgiu depois da divulgação do terceiro Plano Nacional dos Direitos Humanos. No documento, o governo Lula propõe uma lei que determina a realização de audiências coletivas com os envolvidos em conflitos agrários e urbanos. No caso de Mato Grosso do Sul, são as disputas por terras que preocupam. O último conflito entre índios e fazendeiros, onde a polícia chegou a ser chamada para evitar reações violentas, foi no fim do ano passado, na região de Sidrolândia. Se o novo plano virar mesmo lei, representantes das partes interessadas, do Ministério Público, do Poder Executivo, incluindo a polícia e um juiz, sentariam à mesa de negociações antes de qualquer decisão sobre reintegração de posse, o que para este juiz não faz sentido. Ele explica que sem um processo judicial, não há como um magistrado participar da tentativa de conciliação. Primeiro terá que dar entrada no processo para depois o juiz marcar então essa audiência pública, convocar todo mundo, né, essas pessoas, e isso realmente não faz parte da história nem da prática judiciária de países democráticos, porque o juiz decide de acordo com a lei, de acordo com a sua consciência. Essas pessoas amanhã poderão alegar, inclusive, que elas não foram intimadas, ou surgirem outras pessoas, né, e o número também indefinido. Realmente é uma situação que eu duvido que isso seja colocado em prática. Até os aliados do governo reagiram. O deputado PMDBista Nelson Trade diz que o PT quer tirar da justiça o direito de julgar e fala em comunismo. Querem igualar o direito constitucional brasileiro a esse direito da Bolívia, de Cuba, da Venezuela, que agride a estrutura do Estado democrático de direito, onde, evidentemente, o judiciário vai ser privatizado. O deputado petista Antônio Carlos Bife rebate. Afirma que o decreto-lei nada mais é que uma tentativa de acordo antes de qualquer intervenção judicial. Vejo que essa comissão de negociação, antes da ação judicial, permite fazer com que as partes cheguem no entendimento. Isso é aperfeiçoamento da democracia. Manuel Afonso, boa noite. Boa noite, Juliana. Uma proposta de conciliação de conflitos agrários e urbanos acabou gerando uma polêmica, né? Essa afirmativa do deputado Bife é uma pérola cubana, é clara. Tenta equiparar ditadura populista à democracia. O projeto anula o direito de propriedade, ignora a Constituição, incentiva invasões e conflitos. É fácil imaginar o futuro desenhado pelo PT. Um judiciário amputado, mero coadjuvante em audiência popular num ginásio de esportes, por exemplo, onde o juiz é nivelado ao invasor profissional, muito comum por aí. Já se pergunta, vamos voltar à época da Grécia Antiga, onde as questões eram debatidas e decididas de forma popular? Essa proposta é a antítese do discurso de Lula. Fala em ver o país no primeiro mundo, mas incentiva e permite absurdos deste porte. O deputado Nelson Trade, Juliana, tem razão. Além de mais pertos, estamos cada vez mais parecidos com Cuba, Bolívia, Equador, do que com Alemanha e Estados Unidos, por exemplo. Concorda? Parece que a gente não tem muita dúvida disso, né? Obrigada, Manuel. Boa noite. Boa noite.